Opa, estamos ao vivo! Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é que dia? Que dia? Hoje tô perdido no tempo. Bom, o dia que eu tô gravando aqui é uma quarta-feira. E toda segunda, quarta e sexta, às 19h30, horário de Brasília, nós fazemos aqui uma live para falar sobre qualquer assunto relacionado a Libras, sobre comunicação, tradução, interpretação, o que você desejar. É só você colocar a sua pergunta aqui que eu respondo. Ou se você falar, Gustavo, quero falar com você ao vivo. Eu te chamo aqui e a gente tira a sua dúvida ao vivo. Combinado? E até que você faça isso, eu vou respondendo perguntas que anteriormente vocês fizeram para mim. Tem uma pergunta assim: professor Gustavo, você ensina Libras por amor? Olha só que pergunta. E se você tem algum parente próximo com problema de audição? Bom, sim, eu ensino por amor. E acho que foi ontem que eu estava conversando com... Não foi ontem não, foi numa entrevista que eu fiz. E aí eu falei o seguinte, eu vou repetir aqui para vocês. Para você conseguir ensinar alguma coisa para alguém, no meu caso é Libras, você precisa tanto amar a outra pessoa que você está ensinando, e também você precisa amar aquilo que você está ensinando. Eu tenho me esforçado bastante para fazer isso. Por quê? Porque quando você ama a pessoa que você ensina e ama aquilo que você ensina, você encontra uma forma da outra pessoa aprender. Então sim, eu faço com esse sentimento. E sim, tenho a minha esposa, a Flávia. Quem não sabe, a minha esposa Flávia, ela é surda de nascença. Nós estamos casados há 20 anos e eu estou nesse universo, vamos colocar assim, nesse mundo da Libras aí por 23 anos mais ou menos. Então sim, pessoal, olha só, me fizeram a seguinte pergunta: professor Gustavo, é difícil aprender Libras? Olha, isso é muito subjetivo. Que palavra é essa? Subjetivo. Cada pessoa pode achar uma resposta. Se você perguntar para o professor Gustavo assim, professor Gustavo, como foi que você aprendeu? No seu processo de aprendizado, você teve dificuldades? Claro que eu tive dificuldades. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, não é? Então isso é bem assim, ó, é bem variado, tá? Então tudo que você vai fazer na vida, um empreendimento que você vai ter, e no caso aqui, aprender um novo idioma, é um empreendimento, sim, é um empreendimento em você, você está investindo em você, na sua formação. Eu acho que essa pergunta, ela é feita assim, não é difícil aprender Libras, porque a pessoa que está perguntando, ela está com preocupação se ela vai ter dificuldade naquele aprendizado. E eu tenho uma resposta assim bem interessante para você. Olha só, tudo que você for fazer na sua vida vai ter um nível de dificuldade. Tudo que você vai fazer na sua vida, tá bom? Porque se você pensar assim, olha, eu só quero fazer na minha vida coisas que forem fáceis. Olha, eu acho que se você tiver, eu acho que você não tem esse pensamento, tá? Mas eu acho que se você tiver esse pensamento, você não vai alcançar grandes coisas na sua vida. Porque um grande resultado na sua vida exige de você um grande esforço. Então, quando você tem esse grande resultado, que é o seu sonho com a Libras, por exemplo, e aí você tem ele na sua mente, não importa se é fácil, se é difícil, se eu estou tendo dificuldade. Por quê? Porque você tem um pensamento, um objetivo. Então, beleza? Então, assim, é bem relativo essa questão de facilidade e dificuldade. Me perguntaram aqui, onde você aprendeu Libras? Olha, eu aprendi Libras na minha congregação. A Flávia, inclusive, ela foi uma das professoras, que eram 3 professoras. E a Flávia, a minha esposa hoje, ela era uma das professoras. E eu aprendi ali, foi um curso de, acho que 4 meses, 3, 4 meses que a gente fez. Deixa eu ver, março, acho que uns 4 meses mais ou menos. E ali eu comecei a minha jornada.
Então foi com o objetivo de levar a palavra de Deus para as pessoas surdas. Eu faço isso até hoje. Então foi por causa disso que eu comecei a aprender. E o aprendizado é para a vida inteira, tá, pessoal? Quando se trata de idiomas, pode ter a certeza que a vida inteira você vai aprender sobre esse idioma. Não tem pausa, tá? Da mesma forma que você e eu podemos sempre melhorar na nossa língua portuguesa. Falar ela melhor, escrever ela melhor, interpretar melhor, entender outra pessoa melhor. A gente sempre pode melhorar nas habilidades da língua portuguesa. Consequentemente também da Libras, certo? Vamos ver mais algumas perguntas aqui que vocês fizeram para mim. Qual o segredo para ser fluente em Libras? Pensar como o surdo pensa. Não tem outro segredo. Se você não pensar como o surdo pensa, você pode estudar por anos e anos e anos e anos, e aquilo que você aprende não fica aqui na sua cabeça, você não entende plenamente. Vamos colocar assim? Você não entende plenamente. Quando você aprende a pensar de um jeito diferente, aí sim as coisas começam a se encaixar na Libras para você. Parará. A Lídia perguntou aqui, tem algum momento engraçado no aprendizado quando confundiu os sinais e deu outro sentido ao que você falava? Deve ter, hein, Lídia? Deve ter. Eu não estou me lembrando agora. Mas eu vou tentar me lembrar, tá, Lídia? Vou guardar a sua pergunta aqui, ó. Vou até escrever ela aqui, ó. Teve algum momento engraçado de confundir sinais? Eu vou tentar lembrar. Talvez a Flávia pode até lembrar melhor do que eu. Algum momento que a gente fez algum sinal e estava ali e confundiu tudo, é totalmente possível. Aprender mesmo pro dia a dia. Que legal, Souza. Por exemplo, Souza, se você aprende essa língua, você é valorizado no mercado de trabalho. Você pode ser uma pessoa que tem um valor a mais por saber atender o público surdo. Então, além de outros benefícios, né? Com você aconteceu, Lídia? Conta aí pra gente como foi. Eu vou tentar lembrar, mas com certeza tem. Perguntaram por que eu gosto de café puro. Olha só, uma pergunta aqui muito legal. Eu quero aprender os classificadores. Deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre isso. Vocês sabem o que é classificadores? E eu gostaria aqui de desmistificar uma coisa. Desmistificar uma coisa sobre classificadores. É assim, pessoal. A Libras, ela é um idioma diferente da língua portuguesa. Como assim, professor Gustavo? Ela é diferente porque ela expressa o mundo por aqui. O que o surdo recebe por aqui, ele reproduz do jeito que ele viu. E para ele fazer isso, ele faz de um modo diferente de nós, ouvintes, que expressamos o mundo por meio da língua portuguesa. Nós, ouvintes, por meio da língua portuguesa, temos a nossa língua, o português, e esta língua, ela é cheia de palavras. E essas palavras, quando a gente junta uma na frente da outra, ela forma as frases, e as frases vão falando aquilo que a gente quer. A Libras não tem alguma coisa parecida com isso, professor Gustavo? Assim, ó, os sinais que a gente vai fazendo e quando a gente junta os sinais, a gente forma frases e aí a gente também vai falando aquilo que a gente quer. Não é assim também como a língua portuguesa? Sim. Mas não é só isso. É aí que é o pulo do gato. É aí que é o pulo do coelho também. Por quê? Porque a Libras, ela não faz só isso. A Libras, ela expressa o que ela quer por meio de classificadores. O que é classificadores, professor Gustavo? Os classificadores, eles têm algumas definições, tá? Porque não é apenas de uma forma que ele se apresenta. Vamos colocar assim, os classificadores na Libras se apresentam de formas diferentes. Uma das formas que os classificadores se apresentam é quando configurações de mão ou forma da mão, tá? Ela pode representar alguma coisa. Exemplo, professor Gustavo? Sim, exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo diferente aqui.
Vamos falar sobre um cachorro. Cachorro, sinal de cachorro, se você não sabe, é esse aqui, tá? Você faz assim com a mão, coloca aqui. Aí, vamos supor que você quer falar sobre a boca do cachorro, os dentes do cachorro, a língua do cachorro, enfim. Você, para falar isso, você precisa do classificador. Você faz cachorro, aí você faz isso aqui, ó. Aí você aponta para sua boca para mostrar que é a boca do cachorro aqui. Aí, ó, dente. Aí você aponta aqui. Ou seja, essa mão aqui, ela passa a representar ali a cabeça do cachorro. E especificamente, essa parte aqui, ela está representando a boca do cachorro. Porque aí você consegue falar que são os dentes aqui da frente, ó. Os dentes da frente. Aí você pode fazer isso aqui, ó, para representar os dentes também. Olha, os dentes aqui, ó, um em cima do outro. Ou seja, classificadores são configurações de mão que você pode usar para representar alguma coisa, uma pessoa, um animal, um objeto, certo? Então, essa é uma forma. Os classificadores também representam elementos da natureza. Eles representam a forma como você pega em algum objeto. Ele pode ser o seu corpo todo, mostrando como uma ação foi feita. Muitos autores e pesquisadores da Libras colocam os classificadores assim, como classificadores de corpo, tá? Ou seja, a Libras, ela não usa apenas sinais para falar o que você quer. Logo, você e eu, todos nós, precisamos aprender os classificadores. O que eu quero falar para vocês sobre essa questão de aprender classificadores? A maioria dos cursos de Libras faz uma coisa muito assim, gente. O que eu vou falar? Eles são espertos. Eles falam assim: ó, classificadores na Libras, ó, depois você aprende, ó, lá no nível intermediário, lá agora não. Lá avançado, uma coisa mais avançada, tá? Eles dividem a língua em básico, intermediário e avançada. E aí, por que eu digo que isso não é certo? Porque quando a pessoa surda vai falar com você, ela não vai fazer a seguinte pergunta. Deixa eu ver aqui o Gustavo, ele já fez que curso? Ele fez o básico 1 ou o básico 2? Ele fez o intermediário 1 ou o intermediário 2? Ele fez o avançado 1 ou o avançado 2? Dos 6 níveis da Libras, qual que é o nível do Gustavo para que eu faça uma Libras de acordo com aquilo que ele vai entender? Você acredita mesmo que o surdo vai pensar isso antes de querer falar com você? Por que eu tô falando isso pra você? Pra te livrar. Eu falo isso pra você abrir o olho. Abre o seu olho. O surdo, quando vai falar com você, ele vai falar do jeito que é preciso ser falado para você entender. É claro que se você não entender, ele vai tentar de um outro jeito. Mas a língua, anota isso, tá? Se você estiver me acompanhando com um caderninho, porque isso que eu passo aqui para vocês, tem muita gente que nem quando você paga para eles, eles ensinam isso. Quando o surdo chega para você, a língua chega para você de forma completa. Grave isso. O surdo chega para você com a Libras de modo completo. É assim que funciona, tá bom? É por isso que classificadores, a língua como um todo, você tem que aprender ao mesmo tempo. Claro que você vai aumentando esse conhecimento com o tempo. Só que esse conhecimento tem que fazer uma volta de 360 graus, beleza? A Santos Claudiac escreveu aqui: como que na cabeça do surdo ele vai medir a sinalização no nível do ouvinte? Exatamente, Cláudia, né? É exatamente, Cláudia. Agora, Cláudia, quando a pessoa ela entra nesse sistema, eu estou fazendo o básico, estou fazendo o intermediário, você percebe que indiretamente ela está entrando nessa cilada? Então, o nosso treinamento não, a gente ensina Libras, a língua, de um modo completo para você.
E aí, quando você vai falar com a pessoa surda, você tem mais chances, com certeza, de entender ela, de ela te entender, e aí a coisa acontece. Beleza? E só lembrando, tá, pessoal? Libras não é só sinais. Libras tem sinais e sim, você deve aprender sinais. Libras tem classificadores. Libras tem posição do corpo, estabelecimento de referentes, que é quando você cria o cenário, posição do corpo, direção do olhar, gestos bucais. Mas todas essas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. Elas acontecem ao mesmo tempo. Portanto, você tem que aprender tudo junto, amarradinho. Me perguntaram aqui, professor Gustavo, qual o seu chamado? Rapaz, eu vou responder essa aqui, hein? Legal, Cláudia, com certeza precisamos. Eu saí do tradicional, Cláudia. Eu saí do tradicional. E isso que você falou, Cláudia, que é necessário saber, é pelo seguinte: todo mundo aprende de um jeito. E vai reproduzindo esse jeito de aprender e de ensinar. E a gente vê que não funciona. A gente tem que furar a bolha. Tem uma forma mais simples, mais fácil, mais rápida e natural de aprender. Tá, professor Gustavo, qual é o seu chamado? Gente, o meu chamado é destravar 1000 pessoas no Brasil. Como assim destravar, professor Gustavo? Porque todo mundo que está aprendendo Libras, está tentando falar com o surdo, eles estão travados, presos em laços que colocam eles ali no português sinalizado, tá? E o meu propósito, o meu chamado, a pessoa colocou chamado, né? Palavra bonita, alguém me chamou para alguma coisa, estou aqui, envia-me. É fazer isso, destravar 1000 pessoas no Brasil. E eu estou conseguindo, e a cada pessoa que a gente destrava, recentemente eu coloquei no meu canal do YouTube aqui uma entrevista com a Edilane, a aluna mais nova destravada, muito legal. Ela já estava tentando aprender Libras, inclusive depois vocês podem verificar lá, tá? A Edilane, está no meu canal do YouTube. A Edilane, ela estava há 6 anos tentando, desesperada. Em um mês ela resolveu a vida dela. Em um mês, gente, é incrível. Vamos lá, vejam, conheçam a história da Edilane. Então esse é meu propósito, destravar a verdadeira Libras em 1000 pessoas no Brasil. Estou com esse objetivo. Como aprender Libras de um jeito descomplicado, pensando como o surdo pensa. E qual que é o jeito complicado? Separar em básico, intermediário e avançado, ficar preso a regras gramaticais. Pera lá, verbo, não, substantivo, peraí, objeto, essa frase aqui, deixa eu pensar. Que complicação, hein? Tem um caminho mais curto, gente, e eu pergunto novamente para vocês. Vocês acham que o surdo, quando vai falar em Libras, ele fica pensando assim, qual é o verbo dessa frase que eu vou falar? Qual é o sujeito? Qual é o predicado? Qual é o objeto? Que complicação, gente. Esquece isso. Vem aprender Libras de um jeito natural. Qual o seu sinal? Esse é meu sinal na comunidade surda. O G, coloca aqui na testa. E aí você gira aqui, ó. Gira o seu braço. É assim que as pessoas surdas me conhecem. Me perguntaram de novo como perder o medo. Na live passada falamos sobre isso. Como perder o medo. Vai lá e erra. Perder o medo é errando. Não tem outro segredo não, tá? A gente tem um defeito que é não querer errar. Não querer errar é um defeito, tá? No aprendizado de línguas a gente tem que errar. Olha só. Qual foi o seu maior desafio? Eu lembro. Meu maior desafio foi quando eu comecei a aprender e aí eu tive que fazer uma atividade. E essa atividade era pegar uma frase, e em português, e eu tinha que falar ela em Libras no curso que eu estava fazendo. E lá em 2002, gente, olha, eu tremia quando eu ia fazer os sinais ali, né? Fiz os sinais do meu jeito,
né? Peguei, mas assim, eu fiz um jeito ali bem simplesinho, né? A gente tá aprendendo no começo, é assim mesmo, mas depois a gente vai melhorando. Mas eu lembro que quando eu fui fazer essa primeira frase, gente, como aquilo, parece que eu tava tendo, bom, eu sou homem, né? Não sei como é que é ter um parto, mas dizem que é algo que é muito, né, uma dor muito grande para as mulheres, mas eu fiquei muito apavorado, né? Então eu lembro desse dia. A Maria Machado 249 escreve aqui: não tenho facilidade para aprender Libras. Sonho em ter fluência para poder me comunicar com os surdos com tranquilidade. Maria, eu tenho um segredo para compartilhar com você. Para você aprender Libras, você não depende de ter facilidade. Gravou, Maria? Então guarda essa frase aí. Para você aprender Libras e realizar o seu sonho, você não depende de ter facilidade. Você depende de fazer o que tem que ser feito e fazer. E o que tem que ser feito, nós ensinamos pensando como o surdo pensa. Pode acreditar, Maria Machado. Eu estive no seu lugar um dia, Maria, e achava que a Libras não era para mim. Tá? Então, pode vir sem medo. Muito bem, pessoal. Hoje nós finalizamos aqui o nosso encontro, né? E aí eu quero agradecer a participação de vocês. Toda segunda, quarta e sexta, grava aí. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 a gente se encontra aqui para trocar figurinha. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.